Olá, e vamos de Copa do Mundo hoje. Bem, ah, os grupos A e B definidos hoje estão em festa em Senegal e Alexandro lesionado. A terça no Catar. Hoje foi um dia que definiu os primeiros dois confrontos das oitavas de final. Porém, também ficou marcado por polêmica, envolvendo o número de operários que perderam a vida nas obras do Mundial. Os jogos da terceira e última rodada da fase dos grupos da Copa do Mundo começaram com partidas dos grupos A e B em clima de decisão. Então, como eu estava falando, Holanda, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos venceram seus jogos e avançaram para as oitavas de final do torneio. Equador, País de Gales e Irã, que ainda sonhavam com uma vaga, ficaram pelo caminho. A seleção do Catar, que já entrou em campo eliminada do Mundial, voltou a perder e encerrou a sua primeira participação em uma Copa do Mundo com 3 derrotas e apenas um gol feito. Os jogos desta terça também começaram a definir as oitavas da Copa, que começam no próximo sábado. Holanda e Estados Unidos no dia 3, Inglaterra e Senegal no dia 4, se enfrentam no final de semana de olho em 2 das 8 vagas entre as melhores seleções do Mundial. Bom, pela seleção brasileira, a novidade ficou por conta da lesão no quadril do lado esquerdo, Alexandro, e a sua provável ausência na partida contra Camarões na próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro. Alex Telles deverá ser o substituto. Porém, lembra que eu falei da polêmica que envolveu? Bom, vamos lá. Fora de campo, o número de mortes de operários que morreram nas obras da Copa do Mundo voltou a ser pauta. Depois que um dos diretores responsáveis pela organização do torneio declarou que cerca de 500 pessoas perderam a vida enquanto trabalharam para erguer as estruturas do Mundial. O comitê organizador da competição soltou uma nota corrigindo o diretor, alegando que o número tinha sido bem inferior em relação ao que fora anunciado. Bom, vamos aos resultados dos jogos. Catar 0, Holanda 2. Sem sustos, mas ainda sem convencer, a Holanda confirmou sua vaga nesta terça. A tradicional equipe europeia esbanjou superioridade no estádio Al Bayat, na cidade de Al-Khor, e venceu por 2-0 o Catar, o pior anfitrião da história do Mundial. A equipe da casa já estava eliminada antes mesmo de entrar em campo. Equador 1, Senegal 2. Em partida animada, Senegal derrotou o Equador por 2-1 e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. A primeira no Mundial de 2002, Sarr e Koulibaly marcaram para os senegaleses, enquanto Caicedo anotou o gol solitário equatoriano. Inglaterra 3, País de Gales 0. Em um jogo travado e envolto em tensão, a qualidade individual surgiu como fator de desequilíbrio. No duelo entre Inglaterra e País de Gales, pela rodada final da fase de grupos da Copa do Mundo, o talento de Marcus Rashford falou mais alto. O atacante do Manchester United impulsionou a Inglaterra rumo à vitória por 3-0 diante do País de Gales no estádio Ahmad Bin Ali e garantiu a classificação de sua equipe na ponta do grupo B. E por último, Irã 0, Estados Unidos 1. Os Estados Unidos conseguiram a classificação para as oitavas de final ao vencerem a seleção do Irã por 1-0, com gol de Christian Pulisic. A vitória, porém, não foi o suficiente para os norte-americanos, uma vez que a Inglaterra também venceu a sua partida contra o País de Gales por 3-0 e chegou a 7 pontos conquistados. Bom, essa é a notícia dos jogos, resumo dos jogos. Daqui a pouco eu trago mais notícias sobre a seleção brasileira. Se você gosta do meu conteúdo, me siga, compartilha, comente, curta.